Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando Naruto Ultimate Makin Shinobi capítulo 24. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 24. Ian estava de pé em frente a Wabizuki com um sorriso presunçoso, com as mãos na cintura. Ara, parece que você não foi rápido o suficiente, né? Disse Ian, com um sorriso presunçoso. Wabizuki limpou o sangue com o polegar, mas então o sangue saltou de sua testa e tentou voltar para o ferimento. Ele moveu a lateral da cabeça para evitar, mas então o sangue fez uma curva e o atingiu na nuca. Ele rangeu os dentes enquanto encarava Demetra, que tinha Jingu, tridente em mãos. De repente, o corpo de Wabizuki estremeceu quando ele sentiu algo rastejar e crescer em suas veias, viajando até seu braço direito, e então, subitamente, sua mão direita agarrou seu pescoço e apertou, fazendo seus olhos se estreitarem ao olhar para o braço. Você está sob meu controle agora, disse Demetra simplesmente. Incrível. O controle dela sobre sua maquiagem e líquidos ficou ainda mais forte. Wabizuki agora parece indefeso, pensou Haruko, maravilhada. Celia Clotesline. Celia gritou enquanto avançava em direção a Wabizuki e lhe aplicava um Clotesline no pescoço, agarrando suas pernas em seguida. Celia Dynamite. Celia anunciou enquanto girava Wabizuki rapidamente, lançando para o alto. Em seguida, disparou para o céu e o agarrou com força. Sonic Booster. Celia gritou enquanto mergulhava com Wabizuki em suas mãos. É uma explosão de calcinha. Celia gritou enquanto arremessava Wabizuki contra o chão, fazendo com que o solo se partisse com o impacto. Celia então o saltou e pisoteou com força as costas de Wabizuki, criando uma cratera sob ele. Celia Crusher. Então, ela deu uma cambalhota e o socou com força nas costas, causando uma cratera ainda maior e um pequeno terremoto com o impacto. Knuckle Breaker. A Celia então agarrou o colete dele, equilibrando-se por um segundo antes de esticar as pernas para trás, exibindo sua impressionante flexibilidade enquanto seus pés estavam firmemente apoiados no chão. Em seguida, com as costas eretas, ela arremessou Wabizuki para longe com sua grande força. Inverso. Gritou Celia, e Wabizuki parou, voando na direção oposta. Celia, punho foguete! Exclamou Celia, enquanto seu punho, agora coberto por uma energia elemental rosa flamejante, atingia o estômago de Wabizuki, causando uma erupção de energia que explodiu de suas entranhas e saiu por suas costas, fazendo seus olhos se arregalarem de dor e sangue jorrar de sua boca enquanto ele era lançado para longe, apenas para ser interceptado por Ian, que usou sua velocidade relâmpago para desferir múltiplos chutes nas costas de Wabizuki antes de aplicar um forte jab que enviou 3 raios através do corpo dele, fazendo seus olhos ficarem completamente brancos. Ele foi então arremessado direto para Tridente, com as pontas do tridente perfurando seu corpo. Wabizuki cerrou os dentes enquanto gemia de dor. Tentou agarrar o cabo do tridente, mas sentiu seu corpo resistir. É inútil. Meu Makin me permite controlar todos os líquidos, inclusive o sangue. Este é o fim, disse Demetra enquanto o sangue escorria dos novos ferimentos de Wabizuki. Ela está fazendo meu sangue circular mais rápido para que eu sangre mais depressa pelos meus novos ferimentos, pensou Wabizuki, sentindo-se cada vez mais fraco a cada segundo que passava. Wabizuki então concentrou toda a sua energia no braço esquerdo, recuperando um pouco do controle e erguendo a mão rapidamente, que explodiu em chamas roxas. Wabizuki estendeu a mão em direção ao rosto de Demetra, mas, ao se aproximar o suficiente, sua mão desapareceu, chocando-o. TSK, isso não vai acontecer, Wabizuki-kun, disse Minerva com um sorriso enquanto balançava o dedo. Maldita seja ela, Wabizuki estreitou os olhos para Minerva. Ara, não me olhe assim. Ou terei que te punir. Minerva disse com um sorriso zombeteiro e um rubor enquanto seu dedo brilhava em verde. De repente, o braço direito e a perna esquerda de Wabizuki desapareceram.
Demitra o ergueu no ar e o arremessou contra o chão, com Jungu, tridente, ainda cravado nele. Todo o reino de Vênus o cercava, como uma matilha de lobos prestes a devorar um cervo ferido. Sinceramente, esperava muito mais de você. Mas acho que não importa, disse Ian, dando de ombros. É uma pena que eu pudesse te derrotar sozinha, mas acabar com você pessoalmente já é o suficiente, disse Ian, enquanto sua mão direita explodia em uma eletricidade verde amarelada. Aprenda golpes melhores no inferno, Ayato, disse Ian simplesmente, antes de desferir um soco em direção ao rosto de Vabizuki. É uma pena. Se eu não tivesse conquistado e controlado completamente meu espírito, isso teria garantido a sua vitória, disse Vabizuki calmamente, chocando as donzelas de Vênus. Oh, não, disse a Síria, preocupada. Ele já tem um espírito. Pensou Ian, chocado e preocupado. De repente, uma forte mão roxa agarrou o tridente e o puxou, enquanto Ouro se erguia do corpo de Vabizuki e rapidamente brandia a arma de 3 pontas contra Demitra. Felizmente, com seus sentidos superiores, Demitra rapidamente desinvocou o tridente, fazendo-o desaparecer, mas Horus a atingiu como uma joelhada forte nas costelas, quebrando-as e fazendo Demitra cuspir sangue antes de ser arremessada para longe. Vabizuki então girou de costas e usou seu braço esquerdo, sem mão, para se levantar do chão e chutar Síria no rosto, lançando-a para o ar. Minerva estava prestes a enviar Vabizuki para outra dimensão, cortando-o do pescoço para baixo, mas de repente Horus a apunhalou no torso com sua espada. Minerva! Gritou Kengo, preocupado, enquanto todos olhavam em choque para o que tinha acontecido. Sensei! Kimi gritou com lágrimas nos olhos. Vabizuki rapidamente apoiou a sola do pé no chão, equilibrou-se sobre ela e disparou para a frente, derrubando Minerva com força, fazendo com que ambos recuassem e deslizassem bruscamente contra o solo. Vabizuki então se fundiu com Horus, usando os braços, a mão e a perna de seu espírito como substitutos para os seus membros perdidos. Em seguida, agarrou o braço de Minerva e enviou energia elétrica elemental através de seu corpo, fazendo-a gritar enquanto a ponta de seu dedo brilhava em roxo, e então, repentinamente, os membros originais de Vabizuki retornaram a ele. Vabizuki soltou a mão de Minerva e se levantou, observando seu corpo se contorcer de dor. Minha mãe, sei como você fez isso? Minerva questionou, apertando a mão que usara para restaurar os membros de Vabizuki. Usei meu elemento para reverter os efeitos do seu Maken. É como mudar a função de um ímã para o efeito oposto com um pouco de interferência elétrica, explicou Vabizuki. Minerva cerrou os dentes enquanto suava na presença de Vabizuki. Ele é incrível. Acho que não temos muita chance, pensou Minerva, preocupada. De repente, Ian surgiu por trás com um chute, que Vabizuki agarrou, mas então um relâmpago em forma de lâmina curta surgiu de seu pé e atravessou a mão de Vabizuki, fazendo seus olhos se arregalarem em choque. Os olhos de Vabizuki se arregalaram ainda mais quando viu Ian formar um arco e flecha com seu elemento relâmpago e dispará-los em sua direção a queima-roupa, mas Vabizuki rapidamente se transformou em um raio e voou para trás. Quando voltou à sua forma original, Ian apareceu de repente atrás dele, fazendo seus olhos se arregalarem ao senti-la, antes que ela desferisse o chute. Vabizuki desviou rapidamente do chute, mas quando sentiu algo sob seus pés, olhou para baixo e viu água fervente, fazendo seus olhos se arregalarem antes que ela explodisse em uma nuvem que o consumiu, fazendo gritar um pouco antes de ranger os dentes enquanto suportava a dor. Demitra concentrou grande parte de sua energia em ferver Vabizuki vivo, mas então ele rugiu quando chamas roxas explodiram de seu corpo, mas de repente as chamas inverteram o sentido e voltaram contra ele, queimando sua pele e fazendo-o ranger os dentes novamente. Não se esqueça de mim, disse Síria, balançando o dedo que brilhava em rosa. Vabizuki a encarou enquanto liberava rapidamente as chamas, fazendo-as desaparecer. De repente, o raio de energia atingiu Vabizuki no peito, fazendo seus olhos se arregalarem. O quê? Vabizuki olhou e viu Minerva sentada, se equilibrando na mão enquanto o dedo da outra mão brilhava em azul. Não pense que terminei ainda.
Minerva gritou, abrindo completamente os olhos, enquanto sua energia se concentrava e atingia Vabizuki, fazendo-o inclinar-se para trás ao sentir a energia o golpeando e o empurrando. De repente, um buraco se abriu e outro feixe de energia atingiu o torso de Vabizuki, depois sua perna, e então se dirigiu para sua cabeça, mas ele moveu a cabeça e acabou ferido na ponta da orelha. Mais feixes de energia surgiram repentinamente em diferentes direções e continuaram a atingi-lo em vários lugares. Subitamente, 4 buracos gigantes apareceram abaixo, acima, à esquerda e à direita de Vabizuki. Égide. Buracos infernais interdimensionais. Minerva gritou enquanto 4 feixes gigantes de energia azul celeste disparavam simultaneamente dos buracos e atingiam Vabizuki em cheio, fazendo gritar de dor em 4 pontos diferentes. De repente, um par de asas surgiu de Vabizuki e o envolveu, formando uma cúpula que o protegia do ataque. Minerva rangeu os dentes enquanto seus cabelos começavam a se eriçar. Os feixes se intensificaram à medida que as aberturas que desafiavam a realidade se expandiam. As asas, contudo, permaneceram firmes. Subitamente, uma energia azul celeste começou a envolvê-la, enquanto os feixes se intensificavam ainda mais. Após alguns instantes, as asas começaram a rachar. Minerva optou por intensificar os feixes, pouco a pouco, conforme as asas rachavam, mas então, de repente, um corte apareceu em sua perna, com sangue jorrando da nova ferida. Todos olharam chocados para o novo ferimento. A questão é, como ele foi feito? Minerva. Demitra gritou, fazendo a jovem de cabelos azuis erguer o olhar, arregalando os olhos ao ver a katana de Horus vindo em sua direção. Por sorte, Ian conseguiu agarrá-la e desviar da lâmina a tempo, graças à sua velocidade relâmpago. A lâmina mudou de direção rapidamente e avançou em direção a elas. Está sendo controlado remotamente. Gritou Kengo. Telepaticamente. O espírito dele consegue atacar e se defender ao mesmo tempo. E Megami exclamou, chocada. Rapidamente, Demitra se colocou na frente de Ian e Minerva e colidiu seu tridente com a katana de Horus. Demitra e a katana então começaram a se enfrentar em um duelo de lâminas com uma velocidade estonteante. Minerva ofegava, mas enquanto olhava para sua amiga a defendendo, viu sangue começar a escorrer pelos pés de Demitra, o que significava que ela iria perder mais cedo ou mais tarde. Minerva percebeu que os raios estavam diminuindo. Ela não ia permitir isso. Minerva inspirou profundamente pelo nariz e expirou, acalmando a respiração. Em seguida, lançou um olhar furioso para as asas, concentrando-se e intensificando o disparo dos raios. Seus cabelos começaram a se eriçar rapidamente, enquanto a energia se acumulava em seu corpo. Minerva continuou tentando canalizar mais energia para intensificar os raios, o que resultou em mais rachaduras, mas ainda não era suficiente. Ela manteve a concentração enquanto as veias em sua testa pulsavam devido à experiência estressante. Minerva começou a ofegar e suar. O estresse estava se tornando insuportável. Os raios foram diminuindo à medida que Minerva se sentia fraca. De repente, ouviu um grito e olhou para ver a katana de Horus atravessando a perna direita de Demitra. Demitra. Ian e Siria gritaram, preocupados com a amiga. Horus então recuou e desviou o Jingu tridente, antes de atacar o pescoço de Demitra, criando um novo ferimento do qual jorrou sangue. Demitra. Haruko e Siria gritaram de medo enquanto Ian observava em choque, vendo Demitra cair de joelhos antes de tombar para o lado. Minerva olhou em choque e descrença, mas então cerrou os dentes enquanto suas veias pulsavam e sua energia explodia 10 vezes mais. Minerva gritou enquanto seu corpo de energia brilhava em um azul celeste, e então, repentinamente, os 4 feixes que circundavam a cúpula se expandiram e explodiram 10 vezes mais. A cúpula de asas tentou resistir ao poder dos 4 feixes, mas logo as asas se estilhaçaram, permitindo que Vabizuki sentisse toda a força do ataque. Vá para o inferno! Minerva gritou enquanto os 4 feixes se expandiam e explodiam, criando uma enorme cúpula de energia.
Todos cobriram os olhos e se prepararam para a onda de choque da explosão. Ian se certificou de que Minerva não fosse arremessada para longe, mas então Demetra estava prestes a ser lançada para o ar. Demetra! Estou chegando! Gritou Síria, correndo e saltando a tempo de agarrar Demetra antes que ela voasse para longe. Demorou alguns instantes, embora parecesse uma eternidade, até que a cúpula se desfez, deixando Vabizuki no ar por um momento antes de cair no chão. Todos olharam e viram Vabizuki deitado, queimado, machucado e ferido pelo ataque anterior. A Síria decidiu ser corajosa e se aproximar para confirmar se Vabizuki havia sido derrotado. Ela examinou o corpo dele com curiosidade e, pela aparência, ele parecia estar morto. Pessoal! Acho que acabou! Exclamou Síria, virando-se para todos com um sorriso. Mas, de repente, Vabizuki girou rapidamente e se apoiou nas mãos, chutando Síria bem no esôfago, fazendo-a vomitar saliva com vestígios de sangue. Em seguida, ele voltou a se apoiar nas mãos e nos pés, agarrou o rosto dela e enviou uma corrente elétrica pelo braço, atingindo-a com uma eletricidade roxa que a envolvia. Todos olharam em choque e horror enquanto ouviam Síria gritar de pura agonia sendo eletrocutada. Depois do que pareceu uma eternidade, a eletricidade cessou, deixando Síria carbonizada e fumegante. Vabizuki então a soltou, deixando-a cair no chão. Síria! Takeru gritou horrorizada e com medo de morrer. Takeru com o pessoal. Me desculpem, eu fui descuidada. Esses foram os últimos pensamentos de Síria antes que a escuridão a envolvesse. Vabizuki então passou por cima do corpo dela, sem tocar em seu corpo, enquanto caminhava em direção aos outros com o chapéu inclinado. Minerva olhou com medo para o jovem de cabelos escuros e também ficou chocada ao ver que seu chapéu, apesar de todo o seu corpo ter sido atingido por uma explosão interdimensional simultânea, estava completamente intacto. Ian encarou Vabizuki com os dentes cerrados, tremendo em sua presença. De repente, sentiu Minerva estremecer, o que a fez olhar para a jovem de cabelos azuis e perceber que sua perna sangrava bastante e seu corpo tremia devido ao esforço excessivo. Minerva, pensou Ian. Ela então olhou para a esquerda e viu a vice-comandante de Vênus ainda caída no chão. Demetra e Ian então olhou para a mais recente camarada caída. Síria e Ian estava lutando contra as lágrimas. Não queria insultar suas companheiras com lágrimas. Ela encarou Vabizuki, o homem que sozinho derrotou suas 3 companheiras, e agora ela era tudo o que restava da divisão ofensiva. Seu filho da puta! Gritou Takeru enquanto tentava se levantar, mas acabou caindo no chão. Take! Por favor, não se mexa. Você ainda está muito ferido. Haruko disse preocupada enquanto ia ajudar Takeru, mas ele a dispensou com um gesto de desdém. Eu não me importo. Ele atacou Tebe, quase matou Naruto, machucou todos aqui, e o Síria-san. Takeru começou a chorar enquanto encarava o membro carbonizado da Vênus. Ele mordeu o lábio inferior enquanto lançava um olhar furioso para Vabizuki. Eu não vou perdoá-lo por isso. Gritou Takeru enquanto tentava rastejar até Vabizuki. Poupe seu fôlego, Oyama. Takeru olhou para Ian e viu-a jogar o casaco fora, revelando que agora ela vestia seu traje de batalha chinês. Esta luta é minha agora. Você só vai atrapalhar e morrer. Ian disse simplesmente, lançando um olhar fulminante para Vabizuki. Seu Maken, Kimben, então apareceu em sua mão. Eu sou Ian Min. Membro ofensiva e a grande donzela relâmpago do Time Venus, e vingarei a derrota dos meus camaradas, dos meus amigos. Ian disse com um olhar fulminante enquanto se fundia com Kimben. Ian então desapareceu repentinamente com Minerva e, após um instante, estava com Minerva, Demetra e Síria junto com os outros. Uau! Isso foi rápido! Exclamou Chacha, admirado. Os olhos de Ian estavam um pouco arregalados ao sentir o olhar de Vabizuki sobre ela. Ele me seguiu. Seus olhos acompanharam cada movimento meu. Maldito! Ian acalmou a respiração enquanto assumia uma expressão determinada. Ela se levantou e se virou para Vabizuki. Demetra-san. Ian se virou e viu Haruko ao lado de Demetra, que estava concentrando energia verde de sua mão em seu ferimento no pescoço.
Ninjutsu médico, pensou Ian. Se algum de vocês, das classes inferiores, puder curar, faça isso pelos outros, disse Ian enquanto se preparava. O quê? Não, por favor? Quengo murmurou. Vou me lembrar disso, Uzui, disse Ian, deixando Quengo preocupado para o futuro. Azuki estava prestes a se levantar e se juntar a Ian. Não se mexa, Azuki, ordenou Ian. Cala a boca. Você não pode lutar contra ele sozinha, disse Azuki. Sim, então fique fora do caminho, disse Ian. Seu maldito chinês B, eu disse antes que vem nos cuidar disso e que é minha responsabilidade terminar o trabalho, disse Ian com um tom sério. Azuki piscou surpresa ao entender o duplo sentido daquelas palavras. Ela suspirou, decidindo deixar isso para lá. Tudo bem, vou deixar passar, mas você me deve uma. Duvido, disse Ian. Ian começou a caminhar em direção a Vabizuki, que permanecia imóvel. Demitra olhou para Ian e viu a única integrante capaz do grupo Vênus avançando em direção à adversária. Ian Demitra tinha um olhar sombrio e preocupado enquanto encarava sua companheira. E Megami-sama, você não pode curar as pessoas? Perguntou Inao. Na verdade, sim. Ainda bem que consegui desbloquear com o tempo, disse Megami antes de invocar uma de suas Shikigami. Nojishi, disse Megami enquanto sua única Shikigami feminina aparecia ao lado de sua cabeça. Ai Megami-sama. Nojishi cumprimentou sua deusa com uma reverência educada. Preciso que você me ajude a curar esses três, disse Megami. Ai Megami-sama, disse Nojishi enquanto se aproximava de Siria, já que esta era mais gravemente ferida. Nojishi então brilhou em verde e uma aura verde envolveu Siria. Minerva deu uma risadinha enquanto encarava a Shikigami. Continua muito fofa. Minerva disse com um sorriso antes de se encolher. Não se mexa tanto, Minerva-san. Este ferimento é muito profundo, disse Yuka enquanto examinava o próprio ferimento. Yuka-san. Minerva olhou para sua rival amorosa. Podemos deixar nossa rivalidade de lado por enquanto. Agora, deixe-me ajudá-la, disse Yuka com um sorriso, enquanto tirava agulha e linha para fazer pontos e curativos do nada. Yuka-san, arigatou. Minerva agradeceu a sua rival com um sorriso enquanto Yuka começava a trabalhar. Aqui está. Quengo estendeu uma garrafa de água para ela. Trouxe por precaução. Acho que você precisa mais do que eu agora, disse Kengo. Oh, Uzui-kun, você é tão doce. Que cavalheiro. Minerva disse com um sorriso enorme e as bochechas coradas enquanto juntava a mão direita e pegava a garrafa de água. Yuka-san, estou com tanta inveja de você. Minerva admitiu, fazendo o sorriso de Yuka se alargar ainda mais, enquanto Quengo ria timidamente, coçando a nuca. Ian parou em frente a Vabizuki, ficando de pé do outro lado da rua, pronto para enfrentá-lo, um contra um. Os dois se encararam, um com um olhar fulminante e o outro com um olhar calmo. Reishin! Gritou Ian, batendo os punhos e transformando-os em puro relâmpago. Todos olharam maravilhados enquanto o punho de Ian se tornava o próprio elemento. Disse Vabizuki, impressionado com o novo crescimento de Ian. Você vai se arrepender de tudo o que já fez, disse Ian com um tom ameaçador e um olhar fulminante. Vabizuki permaneceu em silêncio, encarando Ian. Estou surpreso, disse Vabizuki. Não esperava que meu poder chegasse a esse ponto, né? Disse Ian com um sorriso presunçoso. Eu estava me referindo como é surpreendente o que você sente pelo Naruto. Pelo que vejo, estou surpreso que alguém como você esteja apaixonada por ele, disse Vabizuki, chocando Ian e os outros. Azuki olhou fixamente com os olhos arregalados, incrédula com o que ouviu. Apaixonada. Ela está apaixonada pelo Naruto. Azuki pensou, chocada. Ian lançou um olhar furioso para Vabizuki, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Vou te eletrocutar de dentro para fora por toda a dor que você causou a ele, disse Ian, sentindo suas emoções tomarem conta dela. Vabizuki a encarou em silêncio por um momento antes de olhar para o lado, estender o braço em sua direção e acenar, dizendo venha. Ian cerrou os dentes de raiva enquanto avançava contra Vabizuki, tentando desferir um soco.
Ele desviou com a cabeça para o lado, mas Ian rapidamente desferiu um chute giratório veloz como um raio em sua direção, que ele também se esquivou. Ian se apoiou nas mãos e tentou acertar um soco no rosto de Vabizuki. Ele recuou, mas uma descarga elétrica o atingiu, arremessando para longe. Ian aproveitou a oportunidade, aterrissando em pé e avançando em velocidade relâmpago, pronta para desferir um soco em Vabizuki. Vabizuki rapidamente invocou o grande braço musculoso de Horus para bloquear o golpe, mas, com o impacto, o antebraço de Horus explodiu em dor enquanto Vabizuki sentia seu braço começar a carbonizar. Ara, então você sentiu isso? Disse Ian, desferindo um chute alto no torso de Vabizuki, eletrizando sua perna e provocando uma descarga elétrica que o fez tossir sangue. De repente, Ian começou a chutá-lo em todas as direções com a velocidade de um raio, cada vez mais forte. Dediquei as últimas 2 semanas a adquirir força suficiente para te superar e te fazer sofrer com essa humilhação. Exclamou Ian, enquanto seus raios atingiam o pescoço de Vabizuki, queimando sua pele com faíscas. Em seguida, ela começou a socá-lo no rosto repetidamente, cegando-o. Só de pensar em você me causando dor, me colocando nesse estado patético, e ainda por cima, usando o meu próprio elemento. Minha fúria atingiu um nível que ninguém jamais alcançou. Gritou Ian, acertando um gancho no queixo de Vabizuki. Vabizuki parou no ar e olhou para ela. Ele acenou com o braço, fazendo com que inúmeras chamas roxas caíssem sobre ela. Ian rapidamente começou a desferir socos rápidos e ofuscantes, que liberavam rajadas de energia que impactavam a cada chama. De repente, Ian apareceu na frente de Vabizuki e tentou um chute, mas ele agarrou o tornozelo. No entanto, era uma finta, pois ela desferiu um golpe lateral que o fez voar para trás, embora ele ainda sentisse a eletricidade queimar sua pálpebra. Após pousar, Vabizuki contou a distância entre ele e Ian. 4 metros. O alcance dela aumentou, pensou Vabizuki enquanto procurava Ian à sua frente. Muito bem, então. Vamos ver quem controla melhor nossa afinidade, pensou Vabizuki enquanto desviava o punho de Ian. Ele então começou a se defender de seus socos, golpes e chutes. Ian tentou um golpe duplo com os punhos no torso de Vabizuki, mas o jovem de cabelos escuros bateu as palmas das mãos contra os punhos, causando uma onda de choque elétrica. Os dois então começaram a trocar golpes, bloqueando, manobrando e contra-atacando cada ataque. Em seguida, começaram a trocar chutes rápidos, chocando as pernas golpe a golpe, tentando acertar o oponente. Então, bateram as pernas uma última vez, causando uma onda de choque, depois chocaram os cotovelos, causando outra onda de choque, e depois chocaram os joelhos, criando mais uma onda de choque, antes de Ian se esquivar e cruzar os braços. Seiteki Kata. Cortador estático, Ian gritou enquanto descruzava os braços rapidamente, fazendo com que lâminas de eletricidade disparassem de seus braços. Vabizuki recuou bruscamente, mas aparentemente elas estavam mirando nele. Devem estar seguindo a corrente elétrica que ela enviou através de mim em seus ataques anteriores, pensou Vabizuki. Ele decidiu evitar as lâminas de relâmpago teleguiadas. 4 metros, pensou Vabizuki, mas as lâminas continuaram a segui-lo. Devem usar menos energia do que seus ataques anteriores. Entendo. Seu verdadeiro poder reside na conexão com outra fonte elétrica. Nesse caso, Vabizuki recuou o braço enquanto um relâmpago percorria e, em seguida, moveu-o rapidamente para o outro lado, fazendo com que sua própria lâmina de relâmpago atingisse as 2 lâminas, causando uma explosão de eletricidade em uma grande faísca. Então, Ian apareceu de repente atrás de Vabizuki, mas ele rapidamente desferiu um golpe de garra, fazendo com que ela brilhasse em amarelo e desaparecesse. O quê? Ela consegue criar ecos. Pensou Vabizuki, chocado. Então, repentinamente, Ian desferiu socos no coração e no crânio de Vabizuki, enviando um choque elétrico que afetou os órgãos sob a pele e os ossos, fazendo Vabizuki ranger os dentes de pura dor ao sentir seu corpo interno sofrer grandes danos, antes de ser arremessado para trás. Ara, você é mesmo muito resistente. Uma pessoa normal morreria facilmente com isso, mas você conseguiu se manter de pé.
mesmo estando paralisado. Yan disse enquanto o corpo de Vabizuki se contraía de dor. Não pisque. Yan disse com o dedo indicador levantado. Ela então começou a andar lentamente enquanto o rodeava, quando de repente, duas Yans duplicadas começaram a aparecer, todas ao redor dele. Nossa! Exclamou Kimi, maravilhada, com os olhos brilhando. Não acredito! Que legal! Sasha exclamou com um sorriso enorme ao ver a técnica incrível. Com certeza! Exclamou Fu, com Inan comemorando ao seu lado. Demitra então se levantou do chão. Demitra. Haruko disse o nome de sua amiga. Só Yan. Eu só vi essa técnica uma vez durante nosso treino. Uma técnica realmente poderosa, disse Demitra com um pequeno sorriso. Enquanto Vabizuki observava os Yans caminharem em círculo perfeito, eles repentinamente aceleraram. Correram a uma velocidade estonteante, envoltos por uma eletricidade amarela que criou um campo elétrico ao redor de Vabizuki. De repente, o raio atingiu a perna de Vabizuki, queimando-a e fazendo-o ranger os dentes. Subitamente, mais raios o atingiram vindos de todos os lados. Vabizuki rangeu os dentes de dor enquanto era bombardeado por raios do campo circular que o cercava. De repente, 3 Yans o chutaram no queixo, lançando para o céu. Yan então conjurou o campo elétrico que ainda o envolvia, encolhendo-o e concentrando-o em suas mãos. Ela o comprimiu e, em seguida, rugiu, lançando para o ar, transformando-o em um tornado de raios que consumiu Vabizuki em uma torrente de pura eletricidade. Arashi no Jigoku. Inferno da tempestade, Yan gritou enquanto o grito de Vabizuki ecoava pela área. Diga olá ao Rei Yama. Yan gritou, mas então os seus olhos se arregalaram ao sentir uma dor aguda na cintura. Horus havia aparecido ao seu lado e desferido um golpe forte em sua cintura, quebrando seus ossos enquanto sangue jorrava de sua boca antes que ela fosse arremessada para longe. Assim que Yan foi lançada, seu ataque se dissipou, permitindo que Vabizuki caísse nas garras de seu espírito. Vabizuki ofegava, pois seu corpo estava cheio de manchas queimadas, mas elas repentinamente começaram a cicatrizar. Uma técnica excelente. Se eu não tivesse treinado na câmara com aquelas chamas malditas me queimando constantemente, eu não teria o nível de concentração necessário para invocar Horus enquanto era torturado daquele jeito, pensou Vabizuki enquanto colocava os pés no chão e retraía Horus. Yan estava com dificuldade para respirar, de joelhos, segurando o lado gravemente machucado enquanto sangue escorria de sua boca. Meu Deus, a força daquela coisa! Yan pensou enquanto lutava para se levantar. Ela olhou para Vabizuki e o viu encarando-a calmamente, como se nada tivesse acontecido, o que a fez ranger os dentes e lançar um olhar furioso. Yan então caiu de volta no chão, tremendo de dor. Vabizuki continuou a olhá-la estoicamente, sentindo que ela não representava mais um desafio. É isso mesmo. Cheguei ao meu limite? Yan pensou enquanto tremia de dor. Não. Ela pensou enquanto socava o chão com força, rachando-o. Eu não vou morrer assim. Eu ainda tenho aquele último golpe. É tudo o que me resta para terminar isso, mas, não, Yan então concentrou energia em seu corpo enquanto finalmente conseguia se levantar. Valeu a pena. Yan encarou Vabizuki com uma nova determinação enquanto preparava seu ataque final. Se isso fosse um anime, eu daria o nome de A Última Aposta de Yan a este episódio. Yan respirou fundo, em seguida, bateu os punhos, criando Reishi mais uma vez. Vabizuki observou com interesse para ver qual seria seu próximo movimento. Por Vênus, disse Yan simplesmente. Então, de repente, ela se transformou em um raio, chocando a todos, inclusive Vabizuki. Subitamente, ela estava diante dele com o punho cravado em seu estômago. Em seguida, começou a socá-lo e chutá-lo rapidamente, chegando a dar tapas com as costas da mão, agarrá-lo, jogá-lo no chão para socar seu rosto, antes de levantá-lo e lhe dar uma cabeçada. Yan continuou com sua saraivada de golpes até que, então, desferiu um soco poderoso em seu estômago, momento em que um raio o atravessou. Ela conseguiu! Gritou Urushi enquanto todos olhavam fixamente para as duas usuárias de relâmpago.
No entanto, de repente, o relâmpago amarelo mudou de amarelo para roxo. Ian rangeu os dentes de dor ao sentir o braço sendo eletrocutado. Ian rapidamente tentou desferir um golpe para cortar o pescoço de Vabizuki, mas ele inclinou a cabeça e segurou a mão de Ian entre a cabeça e o músculo trapézio, fazendo com que a mão voltasse ao normal, o que significava que ele havia anulado o relâmpago. Ian encarou Vabizuki com raiva, rangendo os dentes enquanto ele a observava estoicamente. De repente, Vabizuki lhe deu uma joelhada no estômago, fazendo-a cuspir sangue e sentir o estômago revirar. Ian estremeceu de dor, mas se manteve firme. Vabizuki recuou a cabeça, permitindo que Ian alcançasse sua mão, e ela tentou estrangulá-lo, mas seus músculos eram tão fortes que ela não conseguiu causar nenhum dano. Acabou. Meu controle sobre os raios ainda é maior que o seu, disse Vabizuki calmamente. Ian o encarou com raiva, mas então sorriu vitoriosa, surpreendendo Vabizuki. Vamos testar essas palavras, que tal? O corpo inteiro de Ian explodiu em pura eletricidade, irradiando uma grande aura que se expandiu por 2 metros. Vabizuki rangeu os dentes de dor ao sentir a eletricidade percorrendo seu corpo, afetando cada músculo, osso e órgão. Impossível. Não consigo converter isso. Pensou Vabizuki, chocado. Ele então decidiu disparar para o céu para evitar a aura de Ian. Como isso foi possível? Nunca enfrentei um ataque desse tipo antes. Pensou Vabizuki, realmente chocado com o que havia acontecido. Ian cerrou os dentes enquanto seus olhos ficavam brancos. Preciso manter. A aura que envolvia Ian se expandiu ainda mais, surpreendendo a todos. Ian então rugiu enquanto raios explodiam de seu corpo e começavam a se transformar em algo novo. Todos ficaram boquiabertos ao verem o novo poder de Ian. Durante a batalha, Nojishi conseguiu curar Siria, restaurando a pigmentação normal de sua pele, mas ela ainda tinha alguns ferimentos. Siria conseguiu abrir os olhos e testemunhar o incrível novo poder de Ian. Ian. Siria falou baixinho. Takeru se virou e a viu acordada. Siria-san. Takeru disse o nome dela com alívio. Todos ficaram aliviados ao saber que ela estava bem, mas seus olhos ainda estavam fixos em Ian. Dê-me o poder do que se esconde nas profundezas das tempestades. Ian gritou, rangendo os dentes com força. De repente, o relâmpago se transformou na cabeça de um dragão que rugiu com um som ameaçador que ecoou por toda a terra. Todos olharam, chocados, para a nova forma de relâmpago que envolvia Ian. Não posso fazer nada para impedi-la enquanto essa aura a envolver. Horus, minhas chamas, nem mesmo os golpes à distância de Renzoku Kurai adiantarão nada. Mas por quê? Pensou Vabizuki, rangendo os dentes. Rasgue os céus com um rugido poderoso. Arashi no Rio, rei dragão da tempestade. Ian gritou enquanto o relâmpago disparava para o ar e se transformava em um enorme dragão feito de pura eletricidade. Vabizuki rapidamente usou as asas de Horus para criar um escudo em forma de cúpula mais uma vez, mas o dragão de relâmpagos o destruiu. Vabizuki golpeou a superfície do dragão com as mãos, sentindo as palmas das mãos queimarem com a eletricidade. Ele tentou converter a eletricidade em sua própria, mas não conseguiu. O que espera aí essa sensação? Parece que então é assim. Os átomos dessa eletricidade estão se dividindo e se reconectando constantemente a uma velocidade alucinante. Não consigo acompanhar essa velocidade vertiginosa. Pensou Vabizuki, enquanto sentia seu corpo inteiro sendo consumido. O dragão então soltou um rugido profundo e poderoso ao devorar Vabizuki, consumindo completamente em pura eletricidade. Os gritos de agonia de Vabizuki ecoaram pela montanha, enquanto seu corpo inteiro sentia os efeitos do dragão de relâmpago. Todos observavam em choque e espanto o grito de agonia do inimigo, até que o dragão voou mais alto no céu, para dentro das nuvens, criando tempestades antes de soltar um rugido final e explodir em uma explosão de pura eletricidade. Todos protegeram os olhos da luz ofuscante. Após alguns instantes, o ataque se dissipou. Todos olharam para o céu e viram nuvens dispersas, sem nada mais visível. Nem mesmo Vabizuki e Ayato. Todos permaneceram em silêncio por um momento, antes de repente, explodirem em vivas.
Ela conseguiu. Ela realmente conseguiu! Exclamou Inao, comemorando. Chega de Wabizuki. Sasha comemorou. Muito bem, Ian, disse Minerva enquanto ela e o resto da equipe Vênus sorriam, mas então perceberam o estado de Ian. Ian! Gritou a Síria, fazendo com que todos parassem para ver que o corpo de Ian estava coberto de queimaduras e soltava vapor. Meu Deus! Disse Haruko, chocada, enquanto levava a mão à boca. Essa técnica foi como uma faca de 2 gumes. O corpo dela está exausto, disse Furan enquanto Ian caía de joelhos. Ian! A Síria gritou o nome dela, mas não houve resposta. Ian, Ian! Síria, cala a boca! Todos olharam fixamente para Ian enquanto a jovem chinesa se virava para eles com um sorriso no rosto. Vocês estão começando a me dar dor de cabeça. Síria começou a derramar lágrimas de alegria por sua amiga ainda estar bem. Parecia ser o fim de tudo. Ian, cuidado! Minerva gritou, fazendo com que todos, inclusive Ian, arregalassem os olhos ao ver Wabizuki à sua frente, com a perna envolta em relâmpagos roxos, se aproximando. Ian virou a cabeça, mas foi atingida em cheio no pescoço, e sangue jorrou do novo ferimento. Todos olharam horrorizados enquanto Ian voava pelos ares, com sangue espirrando de seu ferimento. Os gêmeos Finnya abriram rapidamente uma brecha em sua barreira, e Demitra e Azuki pegaram Ian quando ela entrou voando. Ian! Síria gritou o nome da amiga, preocupada, enquanto conseguia se levantar e correr para o lado dela. Curei grande parte de seus ferimentos, como você pediu, e Megami-sama, disse Nojishi enquanto flutuava até sua mestra. Ótimo! Você ainda tem forças para curar Ian? Perguntou Megami. Olá, Megami-sama, disse Nojishi, flutuando em direção a Ian. Demitra estava usando seu ninjutsu médico para curar o ferimento de Ian, mas, devido à sua falta de habilidade, apesar de possuir chakra e energia Maken suficientes, não conseguiu curá-la completamente a tempo antes que ela sangrasse até a morte. No entanto, ela então notou um ser minúsculo flutuando até Ian e começando a brilhar em verde enquanto também começava a curar seu ferimento. Será que é um Shikigami? Pensou Demitra, chocada, mas logo se lembrou da tarefa em mãos e dedicou sua própria energia para ajudar na recuperação de Ian. Por favor, não morra, Ian. Você é uma das minhas melhores amigas. Claro que você pode ser má às vezes, mas eu sempre soube que você se importava comigo e com os outros. Você sempre foi como uma irmã para mim e eu não quero te perder, então, por favor, não morra. Disse Síria, chorando. Após alguns instantes, o ferimento finalmente começou a cicatrizar. Demitra e Nojishi se concentraram em fechar o ferimento completamente até que estivesse totalmente cicatrizado. Ian começou a respirar fundo e tossiu um pouco. Está feito, Megami-sama, disse Nojishi enquanto flutuava de volta para Megami. Bom trabalho, Nojishi, disse Megami ao pequeno Shikigami. Ian, você está bem. A Síria comemorou com lágrimas de alegria. Ian ofegou enquanto agarrava o braço de Demitra. Ian olhou para o rosto de Demitra, chocando a jovem de cabelos violeta ao ver uma expressão de profunda tristeza e derrota em seus olhos. Demitra encarou Ian, ainda surpresa com o olhar dela. De repente, lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Ian, chocando as pessoas ao seu redor. A respiração de Ian mudou para um ritmo diferente, que na verdade soava um pouco como soluços. Demitra olhou para a jovem derrotada, sentindo o coração partido por ela. Então, Demitra abraçou Ian com força, deixando que a jovem manchasse seu uniforme com suas lágrimas. Foi um momento de partir o coração. Todos, Vênus e Makenki, sabiam como Ian era e o quão importante essa luta era para ela. Essa luta foi diferente de todas as outras que ela já havia travado. Não era por uma missão ou um objetivo pessoal. Ian fez isso no final para lutar por seus amigos, para lutar por Naruto, e ela sentiu que havia falhado com eles. Oh, Ian, disse Síria, segurando a mão da amiga enquanto chorava com ela. Os olhos de Quengo fitaram aquele momento triste por um instante, antes de ele erguer o olhar e encarar Wabizuki, que permanecia ali, ajustando calmamente suas luvas como se nada de especial tivesse acontecido.
Maldito, pensou Quengo com raiva, enquanto tirava uma borracha do bolso. De repente, ele a arremessou, assustando os outros, ao vê-la cair na frente de Wabizuki. Takeru e Yuka sabiam o que era aquilo e agora temiam o que aconteceria. Kengo, não! Exclamou Takeru, mas Quengo já havia trocado de lugar com a borracha e então cruzou espadas com Wabizuki. Quengo lançou um olhar furioso para Wabizuki, enquanto Wabizuki apenas o encarava com desinteresse. Agora serei seu juiz, disse Kengo, fazendo Wabizuki erguer uma sobrancelha diante da estranha frase de efeito. Quengo então começou a atacar Wabizuki com uma velocidade impressionante, que chegou a impressionar seus companheiros e amigos, mas Wabizuki defende a cada golpe sem esforço. Ele não é ruim. Tem potencial, mas agora não consegue nem se igualar a Haruko, pensou Wabizuki. Então, Wabizuki aparou um golpe e acertou Quengo com a palma da mão no peito, lançando para trás. Quengo recuou derrapando, antes de parar e lançar várias kunais em Wabizuki, que as aparou antes que outra viesse a seus pés e explodisse. Wabizuki, porém, moveu-se como um raio, aparecendo atrás de Kengo e acertando-o com uma cotovelada na cabeça. Wabizuki se virou para os outros atrás da barreira, preocupando-os e até mesmo fazendo com que a maioria o temesse. Em seguida, ergueu Renzoku Kurai, mas Quengo surgiu por trás e usou sua espada peculiar para se posicionar diante do pulso de Wabizuki, interrompendo seu movimento. Quengo segurou a espada pelo cabo e pela ponta da guarda, antes de pressionar o joelho contra um ponto específico nas costas de Wabizuki, fazendo-o estreitar os olhos ao sentir uma pontada de dor. Então, Quengo inclinou-se para trás e o arremessou para longe dos outros. Wabizuki recuou bruscamente, agachado com a perna esquerda estendida para o lado, depois se levantou e estremeceu ao sentir uma pontada de dor nas costas. Droga, ele deve ter atingido um nervo com o joelho, pensou Wabizuki. Quengo avançou contra Wabizuki e desferiu um golpe, do qual Wabizuki recuou. Mas Kengo, surpreendentemente, guardou a espada na cintura num instante, antes de agarrar o braço de Wabizuki e se mover para o lado, fazendo com que o braço de Wabizuki se estendesse completamente. Em seguida, Quengo rapidamente desferiu um soco no rosto de Wabizuki, que agarrou o punho de Kengo e lhe deu uma cabeçada no rosto, antes de agarrá-lo pela gola e arremessá-lo para longe. Quengo rolou um pouco antes de derrapar e parar na mesma posição agachada que Wabizuki estava um instante atrás. E eu que pensava que você era o mais fraco, disse Wabizuki. Eu era, até treinar com a Tomiko Neishan. Quengo exclamou com orgulho. Quengo estava novamente na corda bamba, tentando se equilibrar enquanto objetos aleatórios voavam em sua direção. Quase Quengo foi forçado a recuar quando um cano quase o atingiu, mas ele estava perdendo o equilíbrio. Droga! Quengo rapidamente recuperou o equilíbrio, desviou de outro objeto e continuou avançando. Quase. Meu Deus! Quengo começou a desviar de panelas de ferro, pedaços de madeira, pias, bolas medicinais, bolas de boliche e até pinos de boliche. Quengo estava desviando bem, mas ainda era meio desajeitado, quase caindo e perdendo o equilíbrio algumas vezes. De repente, ele foi atingido na cabeça por um pequeno boneco inflável de palhaço que ele agarrou na mão. Bem, isso não é tão. De repente, ele foi atingido por uma vaca voadora e, com um mugido audível, ambos caíram no chão, com Quengo esmagado sob o bovino. Concentra-te, Uzui, disse Jinsin com um sorriso casual, estalando os dedos enquanto a vaca era sugada para dentro de um espelho laranja, saindo com um mugido. Acho que todos nós progredimos hoje. Vejo vocês amanhã, disse Jinsin com um sorriso, saltando para dentro de um espelho que apareceu no chão. Em seguida, ele e o espelho desapareceram. Quengo gemeu de dor ao sentir suas costelas comprimidas contra seus órgãos. Yuka rapidamente se aproximou do namorado e se ajoelhou ao lado dele. É inútil. Não consigo fazer aquela maldita corda bamba. É como ter a necessidade de ser um ninja para, espera. Quengo olhou para a namorada, que sabia o que ele estava pensando. Uzui-kun, não tenho certeza se você estaria preparado para esse estilo de vida, disse Yuka.
mas pode ajudar. Disse Quengo rapidamente, enquanto se sentava cedo demais, sentindo uma dor no corpo que o fez cair de volta no chão. Suspiro, me desculpe, Uzui-kun, mas não quero que você continue com isso. Yuka disse, tornando suas palavras definitivas. Quengo gemeu de decepção enquanto olhava para o lado, mas então uma nova ideia lhe ocorreu. Após conseguir escapar da cama com Yuka no meio da noite, Quengo dirigiu-se rapidamente à porta de alguém. Respirou fundo pelo nariz e expirou ao bater na porta. Quengo começou a suar enquanto se preparava para o encontro com a única pessoa que poderia ajudá-lo. Ao abrir a porta, Tomiko, ainda de roupão, esfregou os olhos ao procurar Quengo à sua frente. Uzui-kun? O que você está fazendo aqui? Perguntou Tomiko. De repente, Quengo caiu de joelhos, bateu as mãos no chão e começou a se curvar diante dela, o que a surpreendeu. Tomiko Neishan. Eu imploro. Me ensine os caminhos do ninja. Quengo suplicou. Tomiko ficou surpresa com essa súbita declaração. Foi o que Yuka disse a ele. Aquela garota não consegue ficar de boca fechada quando está com ele, pensou Tomiko, enquanto acariciava a bochecha direita. Não tenho tanta certeza se esse é o seu estilo, disse Tomiko. Por favor. Eu preciso ficar mais forte. Estou cansado de ser fraco. Preciso ficar mais forte para proteger a todos. Para proteger a Yuka, se o dia chegar a hora. Exclamou Quengo. Tomiko piscou os olhos enquanto encarava Quengo. Se algum dia chegar a hora? Questionou Tomiko. Eu acredito na Yuka-chan e na força dela, mas se algum dia houver um oponente que consiga levar a melhor, eu quero estar lá para lutar contra ele. Eu sei que talvez eu nunca seja tão forte quanto ela ou você, mas pelo menos quero fazer algo em vez de ser inútil para ela. Por favor, Tomiko-sensei, eu imploro. Me ajude a ter a força necessária para proteger a Yuka-chan se esse dia chegar. Quengo implorou com todo o seu coração. Tomiko não conseguiu conter o sorriso ao sentir a verdade nas palavras de Quengo. Suspiro. Bem, se você é tão teimoso assim, acho que posso te ensinar algumas coisas. Disse Tomiko com os olhos fechados. Os olhos de Quengo estavam arregalados enquanto ele a olhava. Só não subestime isso. Disse Tomiko, e Quengo sorriu amplamente, começando a derramar lágrimas de alegria. Tomiko Neishan. Quengo exclamou, pulando para abraçá-la, mas ela se moveu para o lado, segurou seu braço e o puxou firmemente para suas costas. Esse é o sensei, disse Tomiko com um sorriso. Ai, sensei, disse Quengo. No dia seguinte, depois da aula, Quengo entregou a carta que Tomiko lhe dera a Jinsin. Ora, você adora um castigo. Tudo bem, pode ir embora, disse Jinsin. Espere aí, porque ele está livre de culpa. Exclamou Urushi. Quengo agora está treinando com outra professora. Ele terá aulas com ela hoje, depois nós o receberemos amanhã, e o processo se repete, disse Jinsin. Quem é seu novo professor? Perguntou Takeru. O Tomiko amado, disse Jinsin. Você está morto, disse Takeru. Cale a boca. Gritou Quengo. Você está treinando com a Neishan? Por quê? Perguntou Yuka. Quero ficar muito forte. Imaginei que ela e o Jinsin me ajudariam a conseguir isso, disse Quengo. Yuka então se aproximou dele, agarrou seu braço e o arrastou para o fundo do ginásio para conversarem em particular. Isso tem a ver com aquela ideia que você teve ontem? Perguntou Yuka, com os braços cruzados. Sim. Quengo disse, coçando a nuca. Você sabia que eu saí ontem à noite? Por que não me seguiu? Perguntou Quengo. Sinceramente, achei que você teria muito medo da Neishan para realmente pedir a ela para te treinar, admitiu Yuka. Bem, eu senti como se fosse vomitar meu coração, disse Quengo. O treinamento com a Neishan é intenso. Eu sei bem disso. Então isso é bom, disse Quengo, fazendo Yuka erguer uma sobrancelha. Quengo suspirou e decidiu ser sincero com sua namorada. Estou cansado de ser fraco. Quer dizer, antes de tudo isso, eu teria ficado bem em não fazer treinamentos rigorosos. Antes de tudo isso? Questionou Yuka.
Sabe, você e eu, disse Kengo, corando e surpreendendo Yuka. Eu te amo, Yuka, mas não me sinto merecedor de você se não tiver forças para fazer algo quando a situação ficar difícil. Quer dizer, vamos lutar contra pessoas mais fortes que Kamigari, até mesmo mais fortes que Wabizuki. Quero ser forte para que, se chegar a hora, se alguém te machucar, eu possa fazer alguma coisa. Disse Kengo com pura paixão. Uzui-kun, Yuka ficou tão emocionada que não conseguiu conter o sorriso, sentindo lágrimas de alegria se acumularem em seus olhos. Você sabe que não precisa ser o mais forte para fazer uma coisa dessas, disse Yuka. Eu sei. Só quero ser forte. Por nós dois, disse Kengo com pura devoção às suas palavras. Yuka não conseguiu se conter. Agarrou-se a Kengo e então começaram a expressar seu amor através de uma sessão de amassos. Ignoraram os sons de desagrado de seus amigos e camaradas e apenas desfrutaram do abraço um do outro. Eu te amo, Yuka-chan. E eu te amo, Kengo-kun. Os dois disseram isso antes de continuarem a expressar o amor que sentiam um pelo outro. Kengo foi até uma área específica na floresta que Tomiko lhe indicou. Ele chegou lá, mas Tomiko não estava em lugar nenhum. Ela disse para esperar aqui. Ou será que entendi errado? Kengo se perguntou, mas então os seus olhos se arregalaram quando uma nova ideia lhe ocorreu. Droga! Kengo rapidamente pulou para o lado quando uma rede vinda de baixo quase o atingiu, e então uma bola de ferro com pontas caiu sobre a rede que estava presa ao galho, quebrando e esmagando-o junto com a rede. Kengo se impulsionou com as mãos após aterrissar, enquanto o chão abaixo desabava, revelando um fosso de espinhos, mas quando ele aterrissou, uma corda de couro o prendeu pelo tornozelo, lançando para o ar, onde ele ficou prensado entre dois troncos. Sabe, acho que metade das mulheres quer que eu e o Takeru morramos, disse Kengo para si mesmo. Ele então ouviu uma risadinha, o que o fez olhar para baixo e ver Tomiko sorrindo para ele. Você não se saiu tão mal assim, disse Tomiko com um sorriso. Eu treinei um pouco, disse Kengo simplesmente. Tomiko então, sem esforço, arremessou uma kunai na corda de couro, fazendo-a estalar e soltando Kengo, que caiu no chão. Pai! Então estamos treinando aqui? Questionou Kengo. Disse Tomiko enquanto lançava uma bomba de fumaça no meio do chão. Kengo tossiu enquanto espantava a fumaça do rosto, até que ela se dissipou completamente. Assim que a fumaça sumiu, seu queixo caiu e seus olhos se arregalaram ao perceber que agora estava em um grande dojo negro. Tomiko estava de pé, bem acima dele, sobre as palmas de duas estátuas de shinobi, cujas mãos estavam entrelaçadas enquanto estavam sentadas em posição de lótus. Uzui-kun. Tomiko falou enquanto segurava a blusa com força. Num movimento rápido, todas as suas roupas caíram, revelando um uniforme escuro de kunoichi sem mangas. Todos já viram de que tipo estou falando, então não precisamos entrar em detalhes. Hoje começa a árdua jornada pelas profundezas sombrias de se tornar um shinobi. Só lhe darei esta chance de desistir, mas se o fizer, nunca mais lhe darei uma segunda chance de treinar comigo. Disse Tomiko. Não. Eu não vou desistir disso. Farei o que for preciso para ficar mais forte. Kengo gritou com determinação. Pela Yuka-chan, sussurrou para si mesmo. Tomiko sorriu ao ouvir suas últimas palavras. Muito bem, então. Primeiro. Ela apareceu de repente na frente dele com uma corda de couro nas mãos. Vamos ver como você se sai sob pressão, disse Tomiko com um sorriso. Se for para me colocar em posições muito desconfortáveis, então não se preocupe. Kengo então se equilibrou em uma mão enquanto suas pernas se dobravam completamente para trás, com as patas dianteiras e os pés passando da cabeça. Viu? Disse Kengo, olhando para uma Tomiko surpresa. Como você ficou tão bom assim? Perguntou Tomiko. Ah, você sabe, Kengo sentou-se enquanto coçava a nuca. Eu era muito bom em ginástica quando estudava no meu antigo colégio só para meninos. Kengo disse com um sorriso nervoso, apenas para Tomiko encará-lo, ou melhor, mais ou menos, já que seus olhos estavam fechados, com um olhar vago. Kengo suspirou, pois já devia esperar que não funcionasse.
Sua irmã e eu treinamos bastante. Quengo admitiu, corando. Disse Tomiko, jogando a corda fora e exibindo um novo sorriso. Uzui, que tal fazermos um pequeno treino? Disse Tomiko, assumindo uma posição de luta. Ok, disse Kengo, soando frio, sabendo que aquilo seria uma experiência muito dolorosa. Kengo finalmente chegara em casa, rastejando todo o caminho até lá. Agora, ele rastejava direto para a cama, onde Yuka lia um livro. Então, como foi? Perguntou Yuka assim que Kengo se deitou na cama. Sua irmã sabe mesmo o que está fazendo, gemeu Kengo ao sentir seus músculos latejarem. Ela deveria. Afinal, foi ela quem me treinou, disse Yuka com um sorriso. Então, ela disse que as técnicas do clã amado são mais complexas do que você imagina. Então, por que você parou de treinar isso? Perguntou Kengo. Yuka então fechou o livro repentinamente e suspirou. Há algumas coisas sobre o meu clã que minha irmã e eu preferimos manter em segredo, disse Yuka. Não precisa dizer mais nada, disse Kengo, olhando para o teto. Yuka se virou para ele e sorriu. Ela adorava isso nele. Ele a conhecia tão bem que bastava ela dizer uma palavra, ou até mesmo nada, e ele já sabia o que fazer. Ele sabia o que dizer, o que fazer, na hora certa. Uzui-kun, você não está muito cansado, está? Yuka perguntou sedutoramente enquanto movia o dedo em círculo sobre o peito dele. Kengo não conseguiu conter o sorriso ao sentir uma nova onda de energia o invadir. De jeito nenhum. Kengo exclamou, arrancando todas as suas roupas, o que fez Yuka soltar um gritinho de alegria enquanto ele a abraçava e começava a mordiscar seu pescoço. Oh, Uzui-kun, você é um verdadeiro animal! Exclamou Yuka, extasiada e encantada. Nos últimos dias, Kengo foi submetido a um treinamento intensivo por Tomiko quase todos os dias, mas aprendeu muito. Sua velocidade melhorou, seu equilíbrio, sua agilidade. Ele até aprendeu algumas técnicas de combate. Hoje, Tomiko disse que ia dar algo especial para Kengo. Kengo estava sentado de joelhos enquanto esperava por Tomiko. De repente, ela apareceu na frente dele com algo atrás das costas. Sensei. Kengo fez uma reverência para ela. Acho que chegou a hora de você aprender a manejar espadas, disse Tomiko, entregando a Kengo uma espada especial. Incrível! Kengo exclamou quando Tomiko lhe entregou a espada, mas ao recebê-la, caiu no chão e, ao examiná-la mais de perto, percebeu que a lâmina não era bem uma lâmina. A lâmina parece meio quadrada, disse Kengo enquanto tentava levantar a espada. Esta espada é especial. É uma espada de treino para o clã amado. O próprio cabo é feito de um metal especial, mais pesado que qualquer metal comum e muito mais resistente que o titânio, explicou Tomiko. Bem, isso explica a força e a firmeza da Yuka-chan, disse Kengo. De repente, a ponta de uma lâmina cutucou o nariz de Kengo, fazendo-o olhar para cima e ver Tomiko segurando uma katana, apontando-a diretamente para ele. Você vai querer aprender a manejar isso rapidinho, disse Tomiko com seu sorriso despreocupado. Kengo engoliu em seco, com os olhos arregalados de medo. Estou sendo punido. Eu sei que estou sendo punido, e esse é o segundo motivo para isso, pensou Kengo, com medo. Passaram-se mais alguns dias e Kengo já manejava a espada de treino como um profissional. Ele havia progredido muito desde onde estava antes. No entanto, sentia que não era forte o suficiente. Tomiko Sensei. Kengo começou, bloqueando um golpe de Tomiko. Não existe nada que tenha tornado o clã amado, tipo, super forte. Perguntou Kengo enquanto continuava bloqueando mais golpes. Tipo o quê? Perguntou Tomiko, acelerando o passo. Sabe, acho que é como algum tipo de foca, disse Kengo, mas então foi atingido no nariz, soltando um grito enquanto segurava o nariz e continuava lutando apenas com a outra mão. Tomiko o encarou, meio sem entender, enquanto continuava a golpeá-lo. Ela suspirou ao atingi-lo nas pernas, fazendo-o tropeçar, mas não havia sangue nem ferimento algum. Como você fez isso? Perguntou Kengo, sem conseguir processar o que acabara de acontecer.
Uzui-kun, essa pergunta significa que a história do clã amado precisa ser investigada, disse Tomiko. Então existe um selo que pode tornar alguém forte? Perguntou Kengo. Sim. Mas eu te proíbo de ir procurá-lo, disse Tomiko. Sério? Kengo perguntou, apenas para ver Tomiko apontar sua katana para ele. Tudo bem então. Kengo disse em silêncio, mas ele tinha um plano para dar um jeito. Kengo encarou Vabizuki com um olhar fulminante enquanto se levantava lentamente do chão. E agora ou nunca, pensou Kengo enquanto começava a desabotoar a camisa e a jogava para longe. Kengo, acho que tirar a camisa não vai adiantar nada. Gritou Sasha. Mas então o rosto de Vabizuki se contorceu em choque, surpreendendo a todos. Bacana! Pensei que isso fosse exclusivo do clã amado. Vabizuki exclamou incrédulo. Todos ficaram confusos até que olharam para Yuka em busca de uma resposta. Yuka também se perguntou, até que seus olhos se arregalaram em choque ao ter uma ideia do que havia deixado Vabizuki tão assustado. Uzui-kun, você não fez isso, disse Yuka com um novo medo. Kengo deu um sorriso triste enquanto se virava para todos eles, mostrando o que parecia ser uma tatuagem preta de um ferrão de escorpião em seu peito. Sinto muito, Yuka-chan. Mais tarde naquela noite, Kengo tentou um método especial para obter informações de Yuka. Ele descobriu isso enquanto ela dormia e pensou que fazer algo enquanto ela se revirava na cama à noite a ajudaria a ter sonhos melhores, mas também o ajudaria a descobrir um segredo que ela havia planejado para uma reunião. Ele tentou mais uma vez para descobrir tudo o que precisava. Kengo havia descoberto a localização do dojo o tempo todo, infiltrando-se profundamente até um nível muito baixo para encontrar a sala do cofre, conforme indicado pela senha da estátua demoníaca falante. Sim. Loucura. Ao entrar no cofre, ele encontrou todos os pergaminhos, armas, artefatos e uma série de outras coisas que foram coletadas e guardadas ao longo dos anos. Onde será que está aquele pergaminho? Perguntou Kengo, pensativo. Procurando alguma coisa. Kengo se virou e deu de cara com um beija-flor dourado, o que o fez soltar um grito de surpresa. Quem, ou o que, é você? Perguntou Kengo. Kippa. O guardião e diretor do cofre. E quem seria você? Uzui Kengo. Sim. Como você sabia? Perguntou Kengo. Eu ouço coisas. Minha audição é tão boa que as paredes são finas para mim, disse Kippa enquanto voava para o outro lado da cabeça de Kengo. Até aqui embaixo. Eu passei por 50 andares de pisos com armadilhas. Disse Kengo, chocado. Que engraçado. Você não parece ter passado por 50 fases de armadilhas, disse Kippa. Recebi as senhas, disse Kengo. Por Tomiko-chan. Kippa questionou, inclinando a cabeça. Acho que ela confia muito em mim, disse Kengo com um sorriso convencido e deu de ombros. Não acredito que ela esteja tão de acordo com você trançando com a irmã dela todas as noites, disse Kippa, voando para longe. O quê? Quem te disse que? Tá bom, espera aí, primeiro é só bater. Não precisa colocar a palavra depois. Parece que você tá dizendo que eu bato nela toda noite. Jesus. Kengo disse, esfregando a nuca, desconfortável. Desculpe por isso. Enfim, por que você está aqui? Perguntou Kippa. Estou procurando o pergaminho do selo Sasori, disse Kengo. Aquilo. Tem certeza de que a Tomiko-chan te mandou para cá? Porque da última vez que eu verifiquei, escuta, eu sei que parece arriscado, mas eu preciso disso, implorou Kengo. O selo Sasori recebeu esse nome por um motivo, sabe? Ele não é usado desde que os avós da Tomiko-chan e da Yuka-chan o tinham e deram sorte, disse Kippa. Por favor. Eu preciso disso. Disse Kengo, curvando-se repentinamente para Kippa. O que você está fazendo? Perguntou Kippa, inclinando a cabeça para o lado. Eu imploro pela sua ajuda. Preciso disso para ficar mais forte e proteger a Yuka-chan. E meus amigos. Kengo implorou. Outro cachorrinho apaixonado. Disse Kippa. De repente, ele disparou e começou a andar pelo cofre sem rumo. HM,
De repente, um pergaminho gigante flutuou na frente de Kippa e o seguiu até Kengo. Aqui está. Não deixe cair agora, disse Kippa enquanto o grande pergaminho caía nos braços de Kengo. Você está mesmo me dando isso? Perguntou Kengo, com os olhos arregalados. O que posso dizer? Eu gosto de você, disse Kippa. Isso tem a ver com eu me curvar diante de você? Questionou Kengo. Se eu fosse você, sairia antes da Tomiko-chan chegar. Aquela mulher aparece nos momentos mais estranhos, disse Kippa. Obrigado pelo conselho, disse Kengo enquanto saía correndo, mas não sem antes se virar e fazer uma última reverência. Arigatou, Kippa, disse Kengo antes de se virar e sair da sala. A propósito, como você soube que precisava chegar tão longe? Perguntou Kippa. Digamos que, com a Yuka, eu só preciso dos meus dedos para obter as respostas, disse Kengo antes de sair. Oh, que nojento, disse Kippa antes de se virar e correr até um botão que ele apertou, fechando a porta. Kengo examinou o pergaminho e ficou chocado ao descobrir quão extenso e complexo era o procedimento para aplicá-lo. Aparentemente, ele precisava fazer um enorme selo contra o solo da Terra, que possuía muitos elementos em seu interior. Felizmente, Tenbi estava com dificuldades com isso no momento, e então ele precisava escrever um selo por todo o corpo com tinta, sendo o centro do peito a área principal onde o selo seria colocado. Kengo concentrou-se totalmente nesse selo, esforçando-se ao máximo para não cometer um único erro. Após fazer os últimos traços no selo, Kengo colocou delicadamente o pincel fino e o frasco de tinta no chão e então lembrou-se dos retoques finais na lacreação. Kengo então fechou os olhos e começou a se lembrar dos sinais de mão. Certo. Então, preciso começar a praticar esses selos de mão e acumular minha energia elemental pouco antes de começar. Kengo percebeu algo. Ora, veja só. Acho que o nosso mundo e o mundo de Naruto têm mesmo uma conexão, pensou Kengo com um sorriso antes de começar a praticar os selos de mão. Enquanto praticava, Kengo sentiu seu poder aumentar e se transformar. De repente, sentiu as marcas no chão e em seu corpo começarem a brilhar, seguidas por uma sensação de queimação. Tomiko roncava suavemente enquanto dormia, mas de repente sentiu algo. Abriu os olhos e descobriu que o dorso da sua mão direita brilhava em laranja. Oh, não! Pensou Tomiko com os olhos arregalados. Kengo rangeu os dentes de dor ao sentir a sensação de queimação, mas continuou, tentando ao máximo ignorar a dor. As marcas brilhavam em vermelho, mas então as do chão começaram a se mover em direção a Kengo, até se fundirem com a marca em seu corpo. De repente, Kengo sentiu seu corpo pulsar de dor. Conforme a nova marca o envolvia, ele sentiu que o comprimia por dentro e por fora, comprimindo sua pele, músculos, sangue e ossos. Que dor, pensou Kengo, rangendo os dentes, mas continuou, movido pela ideia de proteger tudo o que amava. Kengo prosseguiu enquanto as marcas começavam a se deslocar para o centro do seu peito. A dor aumentava cada vez mais, mas Kengo persistiu até que as marcas finalmente chegaram ao seu peito e explodiram com poder. Os olhos de Kengo se arregalaram com a explosão, sentindo como se seu coração tivesse acabado de explodir, e então ele caiu de cara no chão. Para Kengo, tudo escureceu, seu sangue gelou, sua respiração tornou-se fraca. Ele sentia que o mundo inteiro estava frio como gelo, tudo estava negro. Seu coração parou de bater. Então, imagens de sua vida começaram a surgir em sua mente. Sua infância, sua vida escolar, sua família e amigos, e novas imagens vieram à tona. Imagens de Yuka começaram a vir à sua mente. Seus trejeitos, suas habilidades, sua aparência, sua personalidade única, seu sorriso, como ele adorava o sorriso dela. Então, o pensamento de uma nova vida lhe ocorreu. Uma vida com Yuka em um vestido branco especial, sorrindo enquanto segurava suas mãos. Yuka. De repente, uma luz vermelha brilhou e envolveu Kengo, que abriu os olhos e inspirou profundamente. Ele se apoiou nas mãos e nos joelhos, continuando a respirar avidamente. Kengo ofegou e levou a mão ao peito, estremecendo ao sentir uma picada.
Ao olhar, viu uma tatuagem vermelha de uma cauda de escorpião brilhando em seu peito, até que lentamente começou a desaparecer, tornando-se uma tatuagem preta. Quengo olhou fixamente para o novo selo com os olhos arregalados, até que começou a rir baixinho e depois deu uma gargalhada vitoriosa. Sim! Quengo exclamou, erguendo os punhos no ar, mas logo em seguida estremeceu de dor e caiu de costas. Quengo ofegou com um sorriso fraco enquanto olhava para o céu com satisfação. Tudo que conseguia imaginar era o sorriso de Yuka. Agora, estou forte o suficiente para fazer alguma coisa, pensou Quengo, tomado pela satisfação. De repente, Tomiko pousou perto dele e correu até ele. E aí, sensei, como estou? Disse Quengo com um sorriso. Como você sobreviveu? Perguntou Tomiko, ajoelhando-se ao lado dele. Não sei. Estava tudo escuro e vi minha vida passar diante dos meus olhos. A última coisa que me lembro de ter visto antes de uma luz vermelha foi Yuka vestida de branco, disse Quengo, relembrando a experiência. Tomiko olhou para ele em silêncio por um momento, antes de sorrir alegremente. Vamos te levar de volta para casa, disse Tomiko enquanto pegava a camisa de Quengo, ajudava-o a vesti-la e, em seguida, o levantava e começava a levá-lo de volta para o dormitório. Conforme se aproximavam do dormitório, Yuka repentinamente saltou à frente deles. Ah, oi, Yuka-chan. Quengo cumprimentou sua namorada com um sorriso nervoso. Mas o que é isso? Perguntou Yuka, com os braços cruzados. Sabe só, treino noturno, disse Quengo, nervoso. Yuka suspirou e balançou a cabeça. Eu cuido disso daqui, Nei-chan, disse Yuka enquanto pegava Quengo de Tomiko. Até logo, sensei, disse Quengo, fazendo sua melhor reverência antes de partir com Yuka. Tomiko suspirou, cruzando os braços e observando o casal se afastar. Acho que eles se sairão bem. Quengo encarou Vabizuki novamente, incapaz de ver Yuka chorando com lágrimas de medo e preocupação por sua causa. Por ela, e pelos meus amigos, pensou Quengo enquanto morde ao próprio polegar, fazendo sangrar. Quengo estava prestes a levar o polegar ao peito, mas Vabizuki segurou seu pulso antes que ele pudesse esfregar o sangue em sua tatuagem. Mesmo assim, Quengo concentrou seu poder no polegar, direcionando o sangue para o peito. A de esforço. F de fracasso, disse Quengo com um sorriso vitorioso. As tiradas dele são uma completa TR. De repente, Quengo explodiu em poder, arremessando Vabizuki para longe. Vabizuki deslizou para trás, agachando-se com a mão no chão, e olhou para Quengo. A energia emanava de Quengo como uma onda, mas então se contraiu até envolvê-lo completamente. Os cabelos de Quengo começaram a se erguer e dançar como fogo, e quando ele abriu os olhos, eles brilhavam em verde. Uau! Isso é ponto. Incrível, disse Quengo, olhando para a mão e fechando-a em um punho. Sinto que poderia dar a volta ao mundo e até mesmo disputar uma queda de braço com Naruto. Exclamou Quengo, empolgado e maravilhado. Droga, pensou Vabizuki, com os olhos semicerrados. De repente, Quengo desapareceu do lugar, deixando apenas uma nuvem de poeira, chocando a todos, exceto Vabizuki, que virou a cabeça para a direita e, com os olhos fixos mais à direita, viu Quengo olhando para a própria mão direita. Que legal! Quengo disse com um sorriso antes de desaparecer novamente e reaparecer sentado no topo da formação rochosa. Essa é a melhor sensação que já senti. Quengo exclamou, saltando de lá. Agora, é hora de mostrar do que sou capaz. Quengo disse, estalando os dedos. Então ele desapareceu. Um som vindo de cima fez Vabizuki olhar para cima, e ele ouviu um som atrás de si, virando-se em seguida. Levou um soco na bochecha de lado e foi arremessado ao chão. Quengo apareceu atrás dele e o chutou, lançando para longe. Em seguida, Quengo reapareceu e acertou uma cotovelada no estômago de Vabizuki e uma joelhada nas costas simultaneamente. Depois, socou o rosto de Vabizuki, esmagando sua cabeça contra o chão. Em seguida, começou a correr pela montanha, arrastando a cabeça e o corpo de Vabizuki para o chão, formando um sulco.
Quengo girou e jogou Vabizuki para o alto, desferindo um golpe horizontal que o atingiu na parte frontal do torso, fazendo-o vomitar sangue enquanto era arremessado com um profundo corte sangrento. Uau! É mesmo o Kengo? Disse o Idushi, surpreso, enquanto Quengo aparecia acima de Vabizuki e acertava um golpe de joelho direto no ferimento de Vabizuki, derrubando-o no chão. Essa quantidade de energia é inacreditável. Disse Megami em choque e descrença, mas também em espanto, enquanto Quengo continuava agarrando Vabizuki do chão e o jogando repetidamente antes de pisar em seu pescoço. De repente, ouviram soluços e todos se viraram para ver Yuka de joelhos, com o rosto entre as mãos, chorando contra as palmas das mãos. Uzui-kun, não, disse Yuka, continuando a chorar. Minerva franziu a testa, aproximou-se de Yuka, ajoelhou-se e colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Aconteceu alguma coisa, Yuka-san? Perguntou Minerva. É ponto. Sniff, é a foca, sniff, sniff, ela vai matá-lo, disse Yuka, continuando a chorar. Nani. Minerva, e Megami, Shasha e Atuko disseram, chocadas com as palavras de Yuka. Quengo rugiu e golpeou Vabizuki repetidamente com sua espada de treino. Vabizuki foi arremessado para trás, cortando-o com a força do golpe. Vabizuki rapidamente aparou um dos golpes, mas Quengo gritou, lançando uma onda de energia elemental contra ele e o arremessando para trás ainda mais rápido. Quengo então bateu os pés no chão com força e, com um grito, ergueu as mãos, fazendo com que um pilar de terra surgisse do chão e atingisse Vabizuki, lançando para o alto. Quengo juntou as mãos e concentrou energia, criando uma esfera de energia verde entre as palmas. Ele então abriu os braços, expandindo a esfera de energia até torná-la gigante, rugindo, a lançou em alta velocidade contra Vabizuki, explodindo ao contato. Não entendo. Como a vida de Quengo pode estar em perigo? Perguntou Haruko. O selo Sasori, escorpião. Recebeu esse nome por um motivo. Ao ser ativado, aumenta sua força, poder, velocidade e produção de energia elemental em 12 vezes, mas tem um preço. Conforme a absorção de energia aumenta, o elemento da área de concentração começa a invadir e envenenar a corrente sanguínea. Apesar de conceder mais poder, em excesso, prejudica o corpo. Ele está se matando de dentro para fora com essa coisa ativada, disse Yuka, enquanto continuava a chorar. Agora todos estavam preocupados com Kengo. Apesar de todo o poder e talento que ele possui atualmente, sua vida está em perigo. Vabizuki estava caindo em direção ao chão, mas Quengo não permitiu. Quengo disparou no ar e começou a golpear Vabizuki, depois o agarrou pelo pescoço e começou a esfaqueá-lo com sua espada de treino. Farto, Vabizuki rugiu de raiva enquanto uma energia roxa explodia de seu corpo, tomando a forma de chamas, lançando Quengo para trás. Vabizuki estendeu a mão e Horus apareceu, desapareceu e reapareceu atrás de Kengo, acertando-o com um cotovelo na cabeça e lançando para os braços de Vabizuki. Mas antes que Vabizuki pudesse fazer qualquer coisa, Quengo rugiu com energia, forçando Vabizuki a soltá-lo e arremessá-lo para trás, parando a pouco mais de 1,5 metro de distância. Quengo rugiu enquanto desferia golpes em Vabizuki, que retaliou com sua própria saraivada de golpes. De repente, Horus se juntou à luta, forçando Quengo a aumentar a velocidade de seus ataques. Alguns cortes apareceram no corpo de Kengo e o sangue pingou no chão. Oh, não! O sangue dele! Disse Yuka enquanto todos olhavam, tentando ver o que ela via. Tem roxo. O veneno já está começando a fazer efeito. Disse Yuka. Os outros não conseguiam ver, mas iriam acreditar na palavra de Yuka. Quengo então rugiu ao desferir um golpe descendente poderoso, aparando as katanas de Vabizuki e Horus, chocando e abalando seu espírito, antes de levar um chute no rosto e ser atingido por uma saraivada de golpes, até ser chutado na cabeça, sendo arremessado ao chão, onde caiu com tudo, criando uma cratera no impacto. Quengo mergulhou em disparada e tentou golpear o torso de Vabizuki, mas de repente um par de mãos roxas gigantes surgiu e agarrou Quengo com força.
O agora enorme Horus apareceu, com Vabizuki dentro de seu torso, sangrando pela boca, segurando Quengo firmemente enquanto começava a infundir energia elemental em seu corpo. Quengo sentiu uma onda de poder, mas então tossiu de dor ao sentir seu corpo queimar por dentro. Essa é a ruína do selo Sasori. Elemento em excesso é veneno para ele. Visto que você já está demonstrando sinais de dor e desconforto, presumo que esta seja a primeira vez que o utiliza. Grande erro. Se você tivesse treinado, teria aprendido a regular a energia que entra em seu corpo, durando mais tempo antes que os efeitos do veneno se manifestassem, disse Vabizuki enquanto Horus apertava seu aperto, fazendo Quengo gritar de dor. Oh Deus! Por favor, não! Yuka gritou de medo, mas então lançou um olhar furioso para Vabizuki, empunhou sua katana e correu em direção a eles, mas antes que pudesse ultrapassar a barreira, Azuki a deteve. Não. Você sabe que não pôde fazer nada. Gritou Azuki. Eu tenho que tentar. Yuka gritou desesperadamente enquanto dava uma cabeçada em Azuki, forçando-a a soltá-la, mas então a perna de Yuka desapareceu, fazendo-a cair. Azuki-san tem razão. Você não pôde fazer nada, disse Minerva antes de se levantar. Permita-me. Mas Minerva, suas energias ainda estão fracas por causa do seu último ataque, disse a Síria, com nova preocupação. Pode ser, mas sinto que tenho o suficiente para me livrar daquelas mãos que agarram o Zuikun com tanta força, disse Minerva. Mas você vai se esgotar demais. Você pode morrer ou entrar em coma. Disse Síria, preocupada e com um medo crescente. É um risco que terei que correr, disse Minerva, mas então soltou um grito de susto quando algo cortou a barreira. Todos se viraram para ver a katana de Horus, ainda em tamanho normal, começar a golpear a barreira em alta velocidade. É demais, disse Aililu. Não conseguiremos manter a barreira se isso continuar, disse Liu. Os gêmeos suavam cada vez mais enquanto se concentravam em manter a barreira. Ninguém sabia o que fazer, mas Takeru encarou Horus enquanto decidia o que fazer. De repente, Takeru saltou para fora da barreira, chocando a todos. Ataque! Gritou Haruko, preocupada. Takeru-sama! E não exclamou, também preocupado. Takeru encarou a katana com um olhar fulminante e então se concentrou. Jinsin puxou Takeru para um canto e conversou com ele sobre algo muito importante. Certo, escute. Vou te ensinar como acessar o ponteiro de sangue, disse Jinsin com um olhar sério, chocando Takeru. No entanto, só vou te ensinar a acessar e regular a energia dele, mas Minori disse que vai assumir a maior parte do trabalho e do desenvolvimento do seu poder. Agora, você consegue acessá-lo graças ao elemento adicional do seu chakra, que ajuda, mas até Minori dar a ordem, você só deve usá-lo como último recurso. Entendeu? Sim, sensei. Exclamou Takeru, curvando-se diante de Jinsin. Ah, isso é música para os meus ouvidos, disse Jinsin com um largo sorriso felino. Lembre-se, a melhor maneira de acessá-lo agora é através da raiva. Então, fique com muita raiva, mas lembre-se de controlar suas emoções, já que seu poder está ligado a isso. A voz de Jinsin ecoou na cabeça de Takeru. Use minha raiva, mas controle-a. Certo. Como quiser, Sensei Takeru pensou antes de abrir os olhos, sua íris e pupilas brilhando em um vermelho violeta de energia. Takeru encarou Vabizuki com pura fúria, rangendo os dentes. Vabizuki Takeru pensou com raiva, quando de repente seus olhos brilharam em um roxo puro, seus cabelos se eriçaram e o vento começou a soprar ao seu redor, fazendo suas roupas se levantarem. Pai, não. De novo não. Disse Inao, preocupada, enquanto levava as mãos à boca. Ataque, disse Haruko com preocupação e medo. Takeru então rugiu enquanto uma onda de energia irrompia de seu corpo. O que aconteceu com Takeru? Exclamou Chacha enquanto todos cobriam os rostos para se protegerem do vento forte que surgia e atingia a barreira. Takeru abriu a boca e, subitamente, a energia que produzia a katana de Horus foi absorvida por ela, fazendo Horus desaparecer. Impossível. Ele absorveu a energia. Exclamou Kimi, chocado e surpreso.
Takeru fechou a boca e rangeu os dentes de raiva enquanto encarava Wabizuki, que o fitava fixamente. Wabizuki, pensou Takeru enquanto o chão sob seus pés rachava e ele disparava em direção a Horus, investindo contra suas mãos e as despedaçando, o que libertou Kengo e fez Wabizuki ranger os dentes de dor enquanto novos ferimentos surgiam em suas mãos e jorravam sangue. Kengo aterrissou no chão ofegante antes de se levantar e rugir, lançando uma rajada de energia que fez Horus derrapar um pouco para trás. Sabe, eu realmente não precisava que você roubasse a minha cena, disse Kengo, endireitando-se com a mão no quadril esquerdo enquanto Takeru aterrissava ao seu lado. Pare de ser orgulhoso, seu idiota, disse Takeru, rangendo os dentes. TCH, tanto faz. Kengo disse com um sorriso debochado, antes de seus olhos mudarem de verde para vermelho. Só não esbarre em mim quando eu estiver prestes a acabar com ele. Kengo disse apontando sua katana de treino para Wabizuki, enquanto ele e Takeru estavam lado a lado. Wabizuki os encarou com raiva, enquanto eles disparavam em direção a Horus e o atingiam em cheio no peito, quebrando e fazendo deslizar para trás. A dupla então começou a rondar Horus, desferindo ataques. Kengo golpeava com suas espadas, e Takeru desferia socos, chutes e absorvia sua energia. Horus rugiu, causando uma onda de choque de energia que os lançou para longe, mas eles lançaram uma lâmina de energia contra ele, um com espada, o outro com punho, atingindo Horus nos olhos. Assim que aterrissaram, Takeru avançou e socou Horus no estômago, começando a absorver o elemento, mas Wabizuki o afastou com um soco. Por sorte, Kengo interveio e tomou seu lugar, enquanto sua katana de treino explodia em energia vermelha. Em seguida, ele começou a desferir uma saraivada de golpes, mais rápidos do que os olhos podiam ver, causando novos ferimentos no peito de Horus que faziam Wabizuki ranger os dentes de dor. Então, Takeru avançou rapidamente e socou o peito de Horus com um punho que brilhava com energia vermelho-violeta, despedaçando-o. Os dois atacaram Wabizuki, lançando-o ao chão enquanto Horus desaparecia. Kengo apareceu atrás de Wabizuki e brandiu sua espada como um taco de golfe, arremessando para o ar em alta velocidade. Takeru e Kengo dispararam para o ar, prontos para dar o golpe final. Pronto? Perguntou Takeru, enquanto preparava seu punho vermelho-violeta brilhante. Vamos nessa! Exclamou Kengo, enquanto preparava sua espada vermelha brilhante. Quen para Buredo. Deadshot. Punho e lâmina. Deadshot. Os dois gritaram enquanto golpeavam Wabizuki com seus punhos e espadas, causando uma explosão de energia que os envolveu em um cone mais laranja e violeta enquanto despencavam em direção ao chão. Takeru e Kengo rugiram durante todo o percurso até o impacto. Assim que fizeram contato, uma explosão de poder e luz engolfou a área, tão poderosa que a barreira que os gêmeos Finnya sustentavam finalmente se rompeu, e a luz era tão intensa que a montanha parecia um farol. Assim que os efeitos passaram, todos descobriram seus rostos e viram o lugar inteiro coberto por nuvens de poeira. Quando a poeira baixou um pouco, revelou Takeru e Kengo estirados no chão, machucados, cortados e com hematomas. Uzui-kun. Ataque Takeru-Takeru-sama. Yuka correu até Kengo, enquanto Haruko e Naoi Shiria correram até Takeru. Acabou? Perguntou Takeru, conseguindo erguer um pouco o olhar. Kengo soltou um grito de dor quando Yuka o sentou e o deitou em seus joelhos. Caramba! Nunca imaginei que a experiência seria tão dolorosa, disse Kengo, sentindo suas veias pulsarem de dor. Seu idiota, seu tolo! Disse Yuka, balançando a cabeça enquanto uma lágrima escorria pelo seu rosto, mas feliz por Kengo ainda estar vivo. Haruko fez o mesmo por Takeru, e ela e Naoi Shiria ficaram com os olhos marejados. E não voltou-se para as nuvens de poeira restantes, onde Wabizuki certamente estava. Acabou? Perguntou Inao, na esperança de que sim. Mas suas esperanças foram frustradas quando todos ouviram um baque surdo no chão, fazendo-o se virar e ver Rizoku Kurai cravado no solo, com Wabizuki se equilibrando sobre ele enquanto segurava o torso ensanguentado, com a outra mão sobre o pomo da espada. Wabizuki apenas os encarou estoicamente como se nada tivesse acontecido, fazendo Inao e Shiria gritarem de medo.
Ele é imortal! Gritou Inao, tomado por um medo imenso. Vabizuki endireitou-se, puxou Renzoku Kurai do chão e começou a caminhar em direção a eles. Droga! Ainda nada. E nós demos tudo de nós naquele ataque. Pensou Takeru, preocupado, enquanto encarava Vabizuki. O que é ele? Como ele ainda consegue andar de tudo que nós demos a ele? Pensou Kengo, tomado por um novo medo e preocupação. Vamos lá, disse Haruko enquanto pegava Takeru no colo, com Yuka pegando Kengo. Eles, Inao e Shiria correram de volta para seus amigos, enquanto Vabizuki mantinha um ritmo constante. Os outros tremiam de medo enquanto Vabizuki continuava caminhando em direção a todos eles. Assim que o grupo de Haruko alcançou os outros, Haruko invocou o Murakumo e assumiu uma postura de combate. Demetra, Inao, Urushi e Shiria ficaram ao lado dela, prontas em suas posturas com seus corpos à mostra. Os outros seguiram o exemplo, decididos a acabar com aquilo, mesmo que fossem eles que acabariam morrendo. Kimi engoliu em seco, mas então sentiu uma mão em seu braço, fazendo-a olhar para Shasha, que a observava com um sorriso de apoio e um sinal de positivo. Em seguida, percebeu Azuki acenando com a cabeça, dizendo silenciosamente que ela conseguiria e daria o seu melhor. Kimi tomou coragem e preparou seu Maken, que brilhou intensamente, mas então uma névoa azul-violeta surgiu atrás dela, surpreendendo Vabizuki, que arregalou os olhos. Isso é, de repente, um som semelhante ao de uma bomba mergulhando ecoou e caiu bem na frente de Vabizuki, levantando uma nuvem de poeira. Todos cobriram os rostos para se proteger da poeira e do vento. Quando a poeira baixou um pouco, eles olharam para ver o que estava escondido na nuvem, mas então sentiram uma fonte de energia atrás deles, o que os fez se virar e ver Aki com as mãos no torso de Naruto, brilhando em verde. Aki-sensei, disse Haruko, surpresa. De repente, todos ouviram um som como de nós dos dedos estalando alto. Viraram-se e viram uma silhueta na nuvem de poeira. Vabizuki Ayato. Finalmente nos encontramos! Exclamou Minori com um sorriso. Naruto encarou seu lado sombrio com um olhar estoico enquanto este lhe sorria. Ah, qual é? Não me olhe assim. Você está olhando para o seu verdadeiro eu, né? Disse a mim Naruto com um sorriso. Que tal você sair dessa forma de nanico? É estranho me ver assim, disse Naruto. Yami Naruto riu com um sorriso enquanto continuava a encarar sua outra metade. Não imaginava que você fosse do tipo que se incomodaria com isso, disse Yami Naruto, ainda sorrindo. Eu ainda sou humano, disse Naruto, dando de ombros levemente. Yami Naruto caiu na gargalhada ao ouvir isso, e de repente se transformou em um Naruto idêntico, mas vestindo o antigo macacão laranja com detalhes pretos de Naruto. Então isso significa que só uma pessoa pensa assim? Disse Yami Naruto com um sorriso, rindo enquanto segurava a barriga. Naruto continuou encarando sua metade mais sombria com seu olhar estoico e neutro. Pare com essa besteira. Você não é nenhum Joestar. Gritou Yami Naruto, mas Naruto permaneceu impassível. Ah, é mesmo? Você acha que eu não percebi porque você gosta tanto deles? Você vê esses personagens fortes que geralmente não se importam com o que as pessoas dizem. Ninguém liga. É isso que você quer. Você não quer se importar com o que as pessoas dizem sobre você, mas é claro que nós dois sabemos que você é emotivo demais para pensar diferente, disse Yami Naruto com um pequeno sorriso. Por que você está vestido assim? Perguntou Naruto, mantendo-se calmo e neutro. Ah, você quer dizer isso? Você realmente quer desviar a atenção do que realmente importa, para isso? Yami Naruto disse com um sorriso enquanto vestia o casaco. Naruto permaneceu quieto e estoico, fazendo seu Yami suspirar. Você não tem graça. Yami Naruto disse com uma carranca. Naruto permaneceu quieto e estoico, fazendo a sobrancelha de Yami Naruto se contrair em irritação. Por que estou vestido assim, não é óbvio? Yami Naruto disse enquanto Naruto ainda permanecia quieto e estoico. Ah, é mesmo? Bem, só para te agradar, vou entrar na brincadeira. Estou usando isso porque é aqui que reside nosso ódio. Nosso ódio por Konoha e pelas pessoas que vivem naquele buraco imundo.
Yami Naruto disse com um sorriso. Naruto permaneceu em silêncio, neutro. Tembi, não sinto nada por isso. Nenhum ódio. Konoha, por outro lado, é bem fácil. Yami Naruto disse dando de ombros. Naruto permaneceu em silêncio e estoico. Ok, você está começando a me irritar. Yami disse, franzindo testa e apontando o dedo para Naruto. Imagino que você não goste do jeito que eu me tornei, né? Naruto provocou com um pequeno sorriso convencido. Maldito seja ele, pensou Yami Naruto, rangendo os dentes e lançando um olhar furioso. Eu ouvi isso, disse Naruto, chocando sua metade Yami. Parece que estou quase no controle total da minha mente. Kurama não é mais o desgraçado de antes, geralmente estou feliz, estou começando a controlar minhas emoções, só falta você, disse Naruto, apontando para sua metade sombria, que continuava a encará-lo, mas então começou a rir. Naruto o encarou com um olhar calmo e estoico. Não tenho nenhuma preocupação. Você está tão apaixonado por Tembi que nunca quis pensar em Konoha. Disse Yami Naruto com confiança. Naruto estreitou os olhos ligeiramente para sua metade mais sombria. Amplo e charmoso, e muito beijável, disse Naruto simplesmente. Yami Naruto ergueu uma sobrancelha, confuso, com a boca entreaberta. A testa dela. Não consigo esquecer. Disse Naruto, olhando para o teto escuro. Yami Naruto então começou a rir novamente. Aquela vadia de cabelo rosa. Ah, claro! Que bom que ela se foi. Com gatas como as nossas colegas de quarto, porque a gente ia ligar pra aquela vagabunda. Gritou Yami Naruto, sentindo a barriga explodir de tanto rir. Não os chame com esses nomes. Naruto gritou, mas manteve sua expressão estoica, fazendo Yami Naruto estremecer e assumir uma expressão cautelosa. O rosto de Naruto permaneceu calmo e impassível antes de ele falar. Você está com medo de mim, disse Naruto, chocando Yami Naruto. O quê? Rosnou Yami Naruto. No fundo, nós dois sabemos que estou mais perto da paz interior do que imaginávamos. Você é insignificante, disse Naruto enquanto caminhava em direção ao seu eu sombrio, que recuava. Yami Naruto rosnou, mostrando os dentes e encarando Naruto com o punho cerrado. Ano Yaro. Yami Naruto disse enquanto seu punho tremia violentamente. Yami Naruto então correu em direção a Naruto e desferiu um soco nele, mas Naruto agarrou seu punho e fez o mesmo com a outra mão que tentou socá-lo. Você não pode me parar. Você não pode me derrotar. Todo esse tempo eu estive preocupado com você assumindo o controle, mas na verdade eu não tinha nada a temer, disse Naruto ao seu oponente, que rosnava, mantendo sua expressão estoica. Você realmente acha que não tem nada a temer? Konoha ainda te domina. Tudo que te preocupa está claro como o dia. Você tem medo do dia em que houver um jeito de voltar. Yami Naruto gritou, dando uma cabeçada em Naruto, que sentiu dor enquanto Naruto permanecia estoico e impassível. Yami Naruto recuou e levou a mão à testa. Você acha que eu não percebi quando aquele idiota do Akaya mencionou um jeito de voltar para Konoha? Você pensou eu não quero ir. Você não quer voltar para Konoha. Você não quer ver seus velhos amigos de novo. Você não quer sentir a dor. Os dois Naruto se encaravam, com os olhos de Naruto ligeiramente arregalados. Em Konoha, não há nada para você lá. Sem família, sem amigos de verdade, sem esperança para o futuro. Nada. Konoha é o inferno para você. Você nunca vai querer voltar, argumentou Yami Naruto. Naruto olhou para o chão com os olhos ligeiramente arregalados, mas logo se acalmou novamente. Não é verdade, disse Naruto. Não é verdade? Eu quero voltar. Para poder dar uma surra na Akatsuki, disse Naruto. Com licença. Você quer derrotar a Akatsuki? Para quê? Questionou Yami Naruto, com a sobrancelha arqueada e os braços estendidos para os lados. Para protegê-los, disse Naruto. Ah, entendi. Você sente que lhes deve algo, disse Yami Naruto com um sorriso. Mais ou menos, disse Naruto, dando de ombros. Pois você não vai. Gritou Yami. Certo. Mesmo assim, vou protegê-los. Naruto disse, dando de ombros. E por que será?
Yami Naruto gritou enquanto ambos paravam no lugar, com Naruto parado calmamente olhando para o lado, enquanto Yami estava com as pernas afastadas, joelhos dobrados e cotovelos junto ao corpo, com os punhos cerrados. Porque eu quero que Konoha viva. Naruto disse, dando de ombros enquanto olhava calmamente para sua metade sombria. Sua metade sombria o encarou antes de gritar. Isso não faz o menor sentido. Gritou Yami Naruto, batendo os pés no chão. Eu sei, disse Naruto, dando de ombros e olhando para o lado. Se você sabe, por que está falando essas besteiras? Por que está dando voltas em círculos? Gritou Yami Naruto. Não é tão difícil assim, disse Naruto, dando de ombros e ainda olhando para o lado. Eu ainda não entendo. Gritou Yami Naruto, agarrando a cabeça e se sacudindo descontroladamente. Porque você quer proteger aquele lugar horrível. Porque você ainda defende aquela vadia. Porque você simplesmente não explode e jura vingança. Ninguém pode te culpar. Por quê? Por quê? Por quê? Eles fizeram com que valesse a pena, disse Naruto, fazendo Yami Naruto parar. O que é aquilo? Perguntou Yami, com a cabeça erguida, olhando para o teto escuro. Mamãe e papai. Naquela noite, eles morreram, mas não apenas por mim. Eles se sacrificaram por Konoha também, disse Naruto. E eles não prestaram suas homenagens te honrando como um herói. Exclamou Yami, encarando Naruto com o punho cerrado. Fico feliz, disse Naruto simplesmente. Como assim? Disse Yami Naruto, chocado. Fico feliz que não tenham me honrado como herói. Isso me fortaleceu como pessoa. Aprendi a diferença entre o certo e o errado. O bem e o mal. Aprendi muito com essas experiências. O que valorizar. Às vezes, é preciso passar por coisas ruins para saber o que realmente importa, disse Naruto. Você sabe que Sakura poderia ter corrido atrás de você com amor e adoração se você fosse visto como um herói, disse Yami Naruto. Mas não teria sido amor verdadeiro, disse Naruto. O que ela sabe sobre amor verdadeiro? Gritou Yami Naruto. Ela sabe como fazer isso. Disse Naruto. Mas, ela era uma criança naquela época. Era boba. Eu não era muito melhor. Ela me via como o palhaço da turma, sem futuro, e honestamente, eu não a culpo. Era basicamente o que eu era. Quer dizer, o primeiro jutsu que aperfeiçoei foi o que inventei e que me transformou em mulher, e eu o ensinei ao neto do terceiro Hokage. Naruto então cobriu o rosto com a mão e riu da lembrança, enquanto Yami Naruto permanecia em silêncio, tremendo violentamente. Honestamente, sem Kurama, Sasuke, Iruka Sensei, Kakashi Sensei, Ero Sennin, Tsunade Baacha e outros, eu nem estaria aqui agora. Eu não teria um futuro sem eles. Eu não teria vivido o suficiente para conhecer as pessoas daqui. Não guardo rancor, disse Naruto. Yami Naruto rosnou, lançando-lhe um olhar fulminante. Como o sacrifício da mamãe e do papai faz de Konoha um lugar digno de você proteger? Questionou Yami Naruto, com os punhos cerrados. Porque eles morreram por isso. Eles viram beleza e valor nisso, isso foi o suficiente para darem suas vidas por seu lar. E se eles viram isso e deram suas vidas por isso, então realmente vale a pena proteger. Naruto disse sinceramente. Yami Naruto o encarou enquanto tremia no lugar. Você é um idiota. Yami Naruto avançou contra ele com um Rasengan na mão, mas quando se aproximou, Naruto agarrou seu pulso, interrompendo o Rasengan, e então o abraçou, chocando-o. Vamos proteger Konoha e Tenbi juntos. Eu não consigo fazer tudo sem você. Você tem valor, tanto quanto eu, disse Naruto com um sorriso. Yami Naruto começou a lacrimejar. Mas e as pessoas que nos machucaram? Perguntou Yami. Ah, quem se importa? Pelo que aprendi aqui, não importa quantas pessoas te amam. Só importa quem realmente te ama. As pessoas daqui, as que eu amo em casa. São elas que importam. Os aldeões, só precisamos mostrar a eles que tipo de homens somos. Que valor temos? Não pode ser tão impossível, né? Disse Naruto, ainda sorrindo. Os olhos de Yami Naruto então voltaram à cor azul celeste normal enquanto lágrimas eram derramadas. Sim, nós ficaremos bem.
Essas foram suas últimas palavras antes de desaparecer e se tornar um com Naruto. Naruto olhou para si mesmo, examinando o próprio corpo. Não me sinto diferente, embora acho que estou mais leve por dentro, disse Naruto, enquanto a área ao seu redor ficava branca. Onde diabos está aquela raposa? Perguntou Naruto, começando a caminhar em uma direção. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.